Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Agradeço a Deus essa oportunidade de ter vida, de estar com vocês, de caminhar com vocês, essa igreja tão maravilhosa, tão sedenta, não por uma religião, mas pelo Evangelho, por Jesus, por Deus, não com meninice, mas com maturidade. Vocês são especiais. Felipe e sua esposa, o Erling aí, bom demais ver vocês. Tenho uma alegria grande a todos os visitantes, sejam bem-vindos. Mas está aqui o Kika, a Juliana, sua filha, que bênção, sejam muito bem-vindos. É uma alegria, viu, Kika e Juliana, e sua filha fica muito emocionada de ter vocês aqui nessa noite. Vocês viram o brilho diferente lá de João Pinheiro, vocês já viram, né? João Pinheiro brilha mais. Aqui nós somos pinheirenses. Obrigado pela visita, sintam-se em casa, amém? Muita alegria mesmo. Queridos, tem um pedido aqui hoje, muito importante, queria que vocês prestassem atenção. A Seara Baby, que cuida dos bebês, né? Enquanto você está no culto, deixou seu bebê seguro ali, tranquilo. Nós estamos precisando pelo menos de 5 voluntários ou voluntárias para trabalhar. Você não vai trabalhar todo domingo ou todo culto, mas vai revezar uma vez no mês, a cada 2 meses. Então, se você tem vontade de servir o Senhor, já é membro dessa igreja, queria te convidar a, no final do culto, nos procurar. Cadê o Alex? Ali, ó. Você fica de pé aí. O casal que é líder da Seara Baby está ali, ó. Tá vendo, pessoal? Boa? Procure eles, dê seu nome, eles vão te instruir, vão marcar com você. Nós estamos precisando muito da sua ajuda. É uma forma de servir também a Deus, cuidando das nossas criancinhas. Amém? Reforçando, quarta-feira é a nossa penúltima quarta da campanha Maravilhas da Fé. Quarta-feira passada, a unção que desceu aqui foi muito linda. Você está perdendo. Na saída, quem não tem a cartela para escrever os seus pedidos, seus sonhos, seus projetos, é só pegar com o pessoal de camisa branca e verde ali da Seara Recepção, quarta-feira às 20 horas, amém ou não? O pastor Felipe vai estar ministrando uma palavra do trono de Deus para nós, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua palavra, a Bíblia, em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo 6, verso 10. Renata também está aí. Quanto tempo, Renata? Seja bem-vinda, Camila, a turma aí, que legal. Muito bom receber vocês. Casa de vocês, viu? Tem uma cadeirinha com o nome de cada um aí já. Fica à vontade. Efésios 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na mente, muitas vezes é a influência nos negócios, no casamento, nos relacionamentos, na vida de oração, na saúde e mesmo o desgaste do nosso corpo, mesmo o mercado e todas as outras coisas, ainda que sem interferência do inimigo, nós temos vários tipos de batalha. Enquanto somos humanos, espírito em corpo humano, nós temos batalhas mentais. A mente mente, como diz Augusto Cury. Criamos situações. Nós temos batalhas em lembranças ruins da nossa vida, infância, juventude ou recente. Batalhas financeiras, batalhas de relacionamento com pessoas, de relacionamento em casa, batalhas de negócios, batalhas de depressão, de angústia, de medo, de insegurança. Batalhas espirituais, quando o inimigo atenta diretamente contra nós. Batalhas para cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Batalha conosco, nós mesmos. Talvez uma das piores, quando lutamos com nós mesmos. Batalhas contra o pecado, contra o conhecimento bíblico,
batalha para orar, para jejuar, para subir aos montes, para ler a Bíblia, batalha contra os parentes, contra os amigos. Todo cristão, como está em Efésios 6,10, precisa fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós vamos enfrentar coisas maiores do que nós. Ele quer dizer que quando nós nascemos em Cristo, nós nos colocamos num campo de batalha contra o inimigo das nossas almas. E eu preciso de força, porque a nossa força humana não é capaz de destruir o nosso inimigo. A prova disso está em Lamentações. A razão de não sermos consumidos é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nós, humanos, sem o Espírito Santo, sem Jesus, não temos chances contra o nosso inimigo espiritual. Efésios narra tudo isso para nós. E como isso começa? Deus tem propósitos claros, definidos, na vida daqueles que Ele predestinou antemão, que Ele chamou. Para quê? Para cumprir propósito. Quando Deus predestina, separa, justifica, Ele usa. Deus não nos chamou só para nos salvar. Deus nos salva pela graça, mas Deus tem propósito em cada um que nasceu de novo. Não adianta fugir do propósito. Cada um tem o seu, e junto com o propósito vem talentos, vem ministérios, o que Deus quiser entregar. Não pode ter nascido em Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do que Jesus disse para um homem sábio: você tem que nascer de novo. E ele perguntou: entrar no ventre da minha mãe? Não, tem que nascer do Espírito, tem que nascer da água, tem que nascer de novo. 1 Coríntios diz: aquele que é nascido de novo, as coisas velhas passaram. Aqueles que são novas criaturas, as coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Cria-se no mundo espiritual um novo nascimento, onde Deus perdoa os nossos pecados, joga no lago do esquecimento, segundo a palavra de Deus, e nós nascemos de novo. Então isso desperta festa no céu, diz a Bíblia, mas desperta a ira daquele que quer levar pessoas para o inferno na eternidade, para o lago de enxofre na eternidade. Você acreditando ou não, é real. Então quando nós estamos nessa guerra, é porque Ele quer impedir que a gente cumpra o nosso propósito. Quando eu e você cumprimos propósito, nós não mexemos só com essa geração, nós mexemos com muitas gerações. Quando você é usado por Deus em transformação de atmosfera, de lugares, de pessoas, através da palavra, através do testemunho, através da fé, você atinge essa geração, mas você atinge os filhos dos filhos dessa geração. Você é um instrumento de mudança na mão de Deus. E o inimigo da nossa alma não gosta disso, não quer isso. E esse chamado de Deus na nossa vida, nós sabemos que abre na nossa história de vida janelas ou páginas onde nós vamos enfrentar desafios maiores do que nós. Tem alguém aí? Diga amém. Quando eu vou para a obra de Deus, quando eu vou servir, não é o mar de rosa, como vendem por aí. Não é. Não é, porque nós temos que enfrentar coisas maiores do que nós. Desafios que nos levarão a crescer, a testar a nossa fé, a provar a nossa fidelidade a Deus. Por exemplo, Esther. Esther estava ali, uma rainha. Os judeus seriam todos mortos pelo decreto. Mardoqueu manda um servo dar um recado a ela, para ela se apresentar diante do rei. Ela falou: tem mais de um mês que o rei não me chama, e se você chegar lá diante do rei, e ele não estender o seu cetro, ele mata na hora. Esther estava com um desafio muito maior do que ela, porque ela tinha um propósito: ser a rainha que mudaria a morte dos judeus para a vida. Olha só que desafio maior do que ela. E Mardoqueu, ela volta a resposta dizendo que não dava. Mardoqueu escreve de novo: quem sabe, Esther, você não nasceu e não virou rainha para esse momento.
Você tem que aceitar o desafio maior do que você. Porque quando o desafio maior do que nós está ligado a um propósito, quem vai na frente cuidando de tudo é Deus. É Deus. É Deus. Quando ela chega diante do rei, ele estende o cetro. Ela acha o favor e Deus a usa para salvar os judeus, o povo de Deus daquela época. Nós vamos entender a importância do nosso propósito. Moisés, quando Deus o chama para um desafio muito maior do que ele, 80 anos ali tranquilo, fugiu de Faraó, Deus fala: você tem que voltar para o Egito. Você tem que voltar para o lugar que você matou 2 soldados. Você tem que voltar para o lugar que você foi criado. Você tem que enfrentar Faraó para mim. Senhor, eu tenho a língua pesada. Ele não era gago. Ele só estava entendendo o tamanho do desafio para quem estava 40 anos cuidando de ovelhas, do gado do seu sogro Jetro, bem casado e tranquilo ali na rocinha. Quando você pensa em Gideão, Deus chama Gideão para enfrentar um exército com 300 pessoas. Gideão fala: Deus, que propósito é esse? É muito maior. Você chamou a minha casa, a casa do meu pai é a menor de todo Israel, e eu, Gideão, sou o menor de toda a minha casa, que é a menor. E o Senhor quer que eu enfrente o exército de milhares e de milhares, que nem o exército de Israel tem coragem de enfrentar. Olha o propósito. Gideão, vai nessa tua força, vai nessa tua coragem, Gideão. Vai aí, meu filho, eu sou contigo. Vou te dar estratégia, vou te dar a condição. Muitas vezes você está olhando para o tamanho do desafio. Deus está esperando você e eu olharmos para o tamanho dele e a estratégia que ele tem para nós. Deus não entrega propósito sem estratégia de vitória. Jeremias, um jovem, uma criança, Deus chama ele: escolhi você antes do ventre da sua mãe, eu vi você formar. Oh Deus, eu sou só uma criança. Em outras palavras, eu quero brincar de PlayStation, eu quero ir para o parquinho, eu quero jogar bola, soltar pipa. Alguém aqui é da minha época de soltar pipa? O que eu sei que é? Amém. Eu quero soltar papagaio, eu quero divertir, eu sou só uma criança. Não, meu filho, vem cá, você já é profeta. Você já é profeta para as nações. Querendo ou não, acreditando ou não, o inimigo luta todos os dias contra nós. Você lembra de 1 Pedro capítulo 5? Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, o diabo, vosso adversário, anda buscando a quem possa tragar, devorar. Não sou eu, é a Bíblia. Ela diz que ele está o tempo todo. Então você, acreditando ou não, ele quer impedir. Não é a sua beleza, não é a sua inteligência, não é a sua formação acadêmica. Ele quer impedir que brote essa unção, essa autoridade, esse propósito que está dentro de mim e dentro de todos os filhos de Deus. Ele quer te deter, colocando essa preguiça, esse medo, essa decepção com outros pastores, decepção com outros irmãos. Ele está querendo te segurar. O verdadeiro propósito nessa terra é servir a Deus. O diabo quer também impedir a nossa posse na herança eterna. Isso é tão claro que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse: eu combati o bom combate. O que é combate, irmãos? Que dia você viu Paulo brigando com os soldados? Eles batiam nele, prendiam ele. Você nunca viu ele trocar soco com o soldado. Você nunca viu ele brigar com um soldado humano, nunca. E ele diz: eu combati o bom combate espiritual. Certa feita ele escreveu: olha, eu estava indo para tal lugar, mas eu tive aqui uma resistência do maligno. Paulo, no seu ministério, ele disse: eu luto não como alguém esmurra o ar. Olha o recado que ele está dando: eu não estou esmurrando o ar, eu estou lutando espiritualmente. Paulo diz a Timóteo: seja um soldado que persevera na adversidade, na guerra, na batalha. Ele chama Timóteo, um crente, de soldado, um exército que luta. Talvez você, com o tempo, ou eu, amaciamos o ego com algumas pregações mansas. Nós paramos de acreditar que o mal existe, que há luta. Não, irmão.
Muitas vezes nós vemos na Bíblia a vida cristã como uma guerra. Pastor, ainda não estou acreditando muito nesse negócio. Então vamos para Jesus. Mateus 4,4 ou Lucas 4,4. Quando Jesus ia iniciar de fato o seu ministério, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, sim ou não? O Espírito Santo veio e levou Jesus ao deserto por ser tentado por quem? Por um ser humano? Por um pastor? Não, pelo inimigo da nossa alma. Então o início do ministério de Jesus foi uma batalha com Satanás. Sobe aqui no pináculo, dê a ordem aos seus anjos, pula daqui, adora aqui que eu vou te dar tudo, transforma pedra em pão. Batalha espiritual, palavra contra palavra. Jesus começou na batalha que eu e você vivemos. Quando ele iniciou, ele estava na batalha. E quando chegou a reta final, para ser traído, crucificado e morto, para cumprir o propósito dele como homem sobre a terra, ele enfrentou uma grande batalha no jardim do Getsêmani, ao ponto dos seus poros suarem sangue. Pai, olha a batalha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, o meu propósito. Jesus estava preocupado com chicotada, com prego, não, isso ia doer para caramba, mas não é isso. Jesus sabia a carga do volume de pecado que ele carregaria, e por uma fração de tempo, ele se sentiria separado de Deus. Tanto que na cruz ele diz: Pai, por que me abandonaste? A guerra de Jesus foi do início ao fim da sua vida. Fica claro para mim, e espero que para você, que nessa jornada do nosso propósito de vida, que começou na nossa conversão até o fim, quando Jesus nos buscar ou morrermos, nós estaremos em meio a uma batalha. Crente de verdade não tem descanso. A notícia não é boa, vocês ficaram bem caladinhos. Mas é isso. Quando você acha que está tudo bem, está ganhando dinheiro, está fluindo, está viajando, está fazendo tudo, está tudo calmo, irmão, se preocupe. Com certeza você está orando pouco, está servindo pouco, está lendo pouco a Bíblia, sim ou não? Está com medo do diabo? Sim ou não? Não, sim, claro que é, irmão. Claro que é, irmão. Se você não está tendo nenhuma batalha espiritual, nenhuma guerra, nenhum afrontamento, está tudo no tapete vermelho, e você não está orando, não está jejuando, não está vindo à igreja, não está servindo a Deus, você está perdendo a batalha. Seu propósito não está sendo cumprido. Sim, sim. Não tem como, queridos. Não tem como vencermos sem lutarmos. Fala comigo, é impossível vencer sem lutar. Essa é a nossa jornada de hoje. São só 2 itens, 2 tópicos, para a gente aprender como estamos lutando as nossas guerras, mas principalmente como devemos lutar elas. Primeira coisa, guarde isso, a revelação para o seu coração. Devemos lutar em vitória e não pela vitória. Fala assim, eu devo lutar em vitória e não pela vitória. Forte. Muita gente perde porque quer lutar sozinho pela vitória. Mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores. A rainha, naquela época, Mary da Escócia, muitos anos atrás, ela dizia que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que do exército inimigo do seu país. E olha que era grande o exército. Ela tinha mais respeito e medo da oração de John Knox do que qualquer exército. Querido, será que o nosso inimigo hoje tem medo da nossa oração? Será que estamos posicionados no quarto de guerra?
Será que o mundo lá fora ainda treme quando nos ver orando? Eu tive o privilégio de converter há 28 anos atrás, 1997, tive o privilégio de viver de 10 a 15 anos sem essa igreja de hoje, casca, só casca, uma Candy Park, dão todas. Eu tive o privilégio de viver batalha espiritual, expulsar demônios de manhã, de tarde, de noite, orar com muitas pessoas no monte, ter visão de olho aberto, ter a guerra, entrar num culto e saber que o inimigo não suportava, abrir a boca e ver as curas, os milagres. Será que como a rainha temia o servo de Deus, o mundo ainda nos teme? O propósito nosso está aceso? É bem provável que quando a gente olha no geral, do mundo aí fora, da igreja aí fora, parece que não. Nós deixamos de ser formidáveis como o exército de batalha do Senhor. Deixamos sim, muitos métodos humanos, muitas criações humanas. A igreja não basta, o ensino não basta, a Bíblia não basta, o nome de Jesus não basta. Tem que criar os circos, para que sejamos transformados. Tem que desgastar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Não, Jesus é o mesmo. Jesus só está dizendo para mim e para você: levanta, desperta o dom que eu te dei, está dentro de você. Deixa as decepções, porque eu, Jesus, nunca te decepcionei. Não olhe para os homens naturais, olhe para mim que morri e ressuscitei por você. Eu te chamei com um propósito. Não me deixe, não me entristeça, eu confio em você. Está na hora, nessa reta final do arrebatamento, aproximando, levantar os remanescentes, levantar os que vão acreditar, levantar os que vão despertar. Na época de Josué, quando ele liderava o povo, Moisés, sabe por que eles tinham vitória em cima de vitória? Porque eles não faziam concessão ao inimigo. E eu quero usar Josué capítulo 6, verso 1 ao 2, a boa história das muralhas de Jericó. Por isso esse tópico é: devemos lutar em vitória, não pela vitória. Os portões de Jericó estavam bem trancados. Fala a verdade, tem momentos da nossa vida que a gente quer acionar o financeiro para melhorar, está tudo trancado. Tem momento que a gente quer ter paz, está tudo trancado. Tem momento que a gente não quer estar doente, está tudo trancado. Quem já passou por assim um momento na sua vida, tinha muita coisa trancada, olha aí. A maioria, todos nós passamos, porque a luta é constante. Os portões estavam trancados, a vitória estava depois do portão, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair da fortaleza. Mas ali estava um homem chamado Josué, que perdeu o seu líder, o seu mestre, que era Moisés, e ele agora está com o povo atravessando o Jordão para buscar a terra prometida, a vitória, a bênção, o milagre. Aquele homem era obediente, ele estava ali. Aí o versículo 2 diz: então Deus, Yahvé, falou a quem? A Josué. Nessa noite, com certeza, e não é emocionalismo, Deus está procurando pessoas como Josué, que querem levantar o seu propósito para falar com você ainda hoje. Ele diz: olha, ninguém podia entrar. Então Yahvé falou com Josué: vê. O que está vendo? A cidade cercada, uma muralha gigante, a maior que tinha naquela época, um muro não tinha como quebrar, tudo trancado, o exército do pessoal inimigo lá dentro. Você está vendo? Vê. Tem dia que a gente ora tanto, né? A gente abre o olho e parece que vai ter uma vara mágica. A gente abre o olho e o problema está lá. É desse jeito aqui. Você abre o olho de novo, o problema está lá. E vai dia, culto, campanha, e os problemas estão lá. As lutas estão lá, as dificuldades estão lá. Ele fala: vá, vê, e entrego nas tuas mãos Jericó, o que está de lá da muralha. Se você entender nessa noite e tomar uma posição, dúvida nenhuma eu tenho, a promessa do Senhor vai te alcançar.
O que seus olhos estão vendo é só trancado. Mas Jesus diz: eu tenho a chave. A porta que eu abro, ninguém fecha. Só que Deus nunca, quando alguém assume o propósito, vai agir do jeito que a gente quer. Deus não tacou o pé na portão lá, grandão, não. Deus não mandou eles abrir com chave. Não. Deus fala: vou entregar Jericó na tua mão, vou entregar o rei e vou entregar os homens de guerra. O tempo do verbo aqui é importante. Entrego na tua mão. Ele está dizendo hoje. Quem está precisando de uma chave boa aí, assim, um arrombamento celestial? Então coloca a mão no seu coração. Vamos fazer uma palavra de fé. Você tem coragem? Fala assim: Deus, como Josué, eu sei das minhas batalhas, eu estou entendendo a tua palavra, e baseado nela, eu quero posicionar a minha vida, as minhas forças, os meus recursos em prol do seu propósito na minha vida. Então que seja, Senhor, o verbo da tua palavra na minha vida hoje. Entrega na minha mão a minha vitória. Entrego na tua mão. Ou seja, tudo que Josué e o povo precisava para apropriar da promessa era só obedecer. Mas quando eu estou fora do meu propósito, eu estou em desobediência. Tem alguém entendendo alguma coisa? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. O que é que Deus te deu e deu para mim? A vitória. Então eu não luto pela vitória, eu luto em vitória. Eu já tenho ela, você já tem a vitória. Quem entendeu, pega amém aí, ó. Aleluia. Eu só luto em vitória, porque Ele já nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Os filhos de Deus que lutam em vitória são aqueles que conhecem as promessas de Deus. Porque quando Josué deu aquelas 7 voltas com a turma, que era uma loucura, uma muralha daquele tamanho, sem ferramenta, sem nada, roda e grita, roda e glória, roda e... Quando você luta em vitória, conhecendo as promessas de Deus. Como que eu conheço as promessas de Deus? Eu tenho 2 anos pregando sobre você viver a promessa, liberar a promessa e viver a promessa. Eu conheço a promessa e você precisa conhecer, porque nós temos que gostar de gastar tempo estudando a palavra de Deus. Porque é de Gênesis a Apocalipse que estão as melhores promessas. Todas as promessas. Os que creem na promessa, pois a palavra de Deus faz crescer a fé em nosso coração. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos de fé para lutar em vitória, porque quando eu vou lutar em vitória, eu peguei a promessa bíblica, aí eu passei a acreditar, eu já vou em vitória. Enquanto todo o exército de Israel olhava para o gigante buscando um jeito de ter vitória, chegou um menino, sei lá, 16 para 17 anos. E você conhece o resto da história. Davi disse, Davi não foi lá buscar a vitória, ele foi em vitória. Ele falou: você vem com todos os seus armamentos de guerra e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vi um vídeo semana, não sei se foi o Felipe que mandou. Eu vi um vídeo semana que o cara fala assim na pregação. Achei muito interessante. Não lembro o nome dele, mas achei interessante. Ele falou assim: todos aqueles soldados que estavam covardes ali, falou em outras palavras, é claro, mas o sentido, né? Que não foram, eles eram homens de guerra. Mas aquele menino de 16 anos, Davi, era um homem amigo íntimo do Senhor da guerra, do Senhor dos Exércitos. É o que a palavra de Deus faz com as promessas. Ela nos aproxima do Senhor dos Exércitos. Ela nos cola no Senhor da guerra. E automaticamente eu não luto por vitória, eu luto em vitória. É pegar as promessas e obedecer a Deus. João capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33.
eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Eu gosto muito da versão King James atualizada. Ela é muito clara. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulação, guerra, luta, dificuldade. É o que ele está dizendo. Mas olha só, mas não é tendes bom ânimo, tendes fé. Mas não é só fé. O mais perto dos manuscritos achados é tendes fé e coragem. Fala para o seu irmão aí, tem fé? E você tem coragem? Quando eu vou lutar em vitória, eu luto com fé e coragem. Aconteça o que acontecer, se tiver como cantar aqui hoje que andar sobre as águas, a gente anda. É ou não é verdade? Se não tiver, vai abrir o mar vermelho. Mas eu vou em vitória, de vitória em vitória, diz a Bíblia, de fé em fé. Mas tendes fé e coragem. Aí Jesus libera a parte mais linda. Esse mundo, neste lugar no grego, é sistema do mal, sistema que luta contra a igreja. Eu venci o sistema. Bom, se ele diz que venceu o sistema, e o versículo que eu li lá em 1 Coríntios 15, 57, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, fecha uma chave para você nessa noite. Se eu tenho a vitória em Cristo, e Ele venceu o sistema, nós lutamos em vitória em Cristo Jesus, aleluia. Isso que pôr no coração, é isso que me fez atravessar tantas vezes que eu quebrei, tantas vezes que eu adoeci, tantas vezes que eu me perdi, é isso, luto em vitória. É possível conhecer e crer nas promessas, e ainda assim, queridos, você conhece, mas você não age de acordo com elas em obediência. Por que eu escrevi isso? Porque toda promessa, o 99% delas vem acompanhado do se. Eu sempre falo aqui para a igreja, aprenda a ter uma condicionante. Muitos pregadores lêem só a promessa: se me buscares, se arrependeres, se ouvires a minha voz. É o que Deus fala. Se deixares, se tomar a sua cruz. Tem alguém aí comigo? Deixa eu te dar aqui uma analogia, para você entender melhor. Crer nas promessas de Deus é como ter um cartão de crédito. Agir, que isso é ter as promessas, é ter um cartão de crédito. Mas se o cartão de crédito é só na sua gaveta, faz sentido? Esquece o celular moderno que você passa o cartão. Vou falar só do cartão. Essa analogia que eu arrumei aqui. Então, crer nas promessas de Deus é como ter um cartão de crédito. Agora, agir em função das promessas é como passar o cartão de crédito. Não adianta só saber a promessa, eu tenho que viver e agir em prol da promessa. Está entendendo ou não? Eu tenho que declarar, eu tenho que viver, eu tenho que buscar, eu tenho que praticar a promessa. Isso muda a sua história, isso muda a sua vida. Toda a vitória do povo em Jericó, a estratégia veio de quem? De Deus. 1 João 5, versículo 4 e 5 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo aqui no grego é sistema, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o sistema ou o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a primeira coisa, você sair daqui hoje e falar assim: a partir de amanhã, ou a partir de hoje ainda, eu não vou lutar mais para a vitória, eu vou lutar em... Sai daqui hoje tomando posse de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segunda e última coisa, não é impossível para Deus cumprir as suas promessas. Diga comigo, não é impossível para Deus cumprir na minha vida as suas promessas. Eu preciso internalizar isso, eu preciso absorver isso, eu preciso viver isso. Na primeira luta você já fala: Deus me abandonou. Cadê as promessas? Não lê a Bíblia, como é que você vai saber promessas? Fica andando atrás de profeta, porque de Gênesis a Apocalipse está assim de promessa. Você absorve aquela para o momento da sua vida e põe ela em ação. Saca o cartão, entre aspas.
Deus sempre sabe o que vai fazer, por isso não há impossíveis para Deus. Deus sempre tem tudo no controle. Quando parece que tudo está fora de controle, nunca saiu do controle da mão de Deus. Esse é o Deus que você e eu servimos. A nossa responsabilidade é viver o que Ele mostra na Bíblia e obedecer. Tem um cara chamado James Hudson Taylor. O nome Hudson Taylor talvez te lembre mais. James Taylor. Ele viveu no século XIX. Foi um missionário cristão, batista, inglês. Sabe aonde ele passou 51 anos? Na China. Se para evangélico, para missionário na China hoje não é fácil, não é. Imagina no século XIX, 1850. O povo era morto só de pensar. 51 anos. Então, para mim, ele tem muita moral. Ele tem muito peso do que ele fala. E eu descobri que ele ensinou 3 formas diferentes para você escolher a certa para vencer as batalhas no Senhor, as guerras no Senhor. Primeira, fazer os melhores planos que somos capazes e esperar que sejamos bem-sucedidos. Tem cristão que é só derrotado por isso. Faz os planos, projeta tudo, faz estudo de mercado, isso, aquilo, sem Deus, vou ser bem-sucedido. Segundo, ele diz, fazer nossos próprios planos e pedir a Deus que abençoe. Essa é a maioria de nós. Deus, estou com um projeto que isso abençoa, como se Deus fosse seu funcionário. Como se Deus fosse debaixo de você. Está aqui, abençoa. Você não pergunta se ele está de acordo, se o plano com o propósito da sua vida é aquele. Também não. Aí o terceiro ele coloca, perguntar a Deus quais são os planos dele e em seguida obedecer a ele. Sempre vai dar certo. Sempre. Chama Deus para o seu sócio. Chama Deus para compartilhar. Chama o Espírito Santo para estar lá. Pergunte dentro da sua empresa, da sua família, da sua vida lá fora onde ninguém te vê, se o Espírito Santo cabe no mesmo lugar. Se os critérios que você e eu usamos, se a verbalização que nós fazemos, se os pensamentos que nós temos, se os negócios que nós fechamos, se a forma que nós tratamos, se o Espírito Santo está junto ou não. É isso a estratégia correta. Jericó só caiu as muralhas porque a estratégia foi de Deus e a obediência foi de Josué. A sabedoria de Deus, queridos, ela está muito acima da nossa. Vamos agora comigo em Isaías 55, de 8 a 13. Deus diz assim, afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, afirma Jeová, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz Deus, são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Como a chuva e a neve desce do céu e não retorna para lá, sem regar a terra, sem fazer brotar e florescer, a fim de que produza semente para o semeador e pão para o que tem fome ou se alimenta. Versículo 11. Assim também acontece com a palavra, diz Deus, que sai da minha boca. Toda promessa bíblica saiu da boca de Deus. Olha o que ele diz. Ela, a palavra, não voltará vazia. Ela vai realizar toda a obra que eu desejo e vai atingir o propósito pela qual eu enviei. Quando você assume a promessa, a palavra, coloca em prática e em obediência, ela nunca vai voltar vazia, ela vai prosperar a sua vida, em todas as áreas. O 12, se você fizer isso e eu, a vez de sair com grande alegria, e em paz serei reconduzido. Quem quer sair com alegria dessa vida, hein? Todo dia de casa, com alegria. Reconduzir quer dizer nós estamos errados e Ele nos reconduz à estratégia certa. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vós, e
todas as árvores do campo baterão palma em um só som uníssono. Deus está dizendo, a natureza nos observa, e quando nós obedecemos e assimilamos a promessa e a palavra, a natureza sente, os céus se alegram, batem palmas, e eu e você teremos as vitórias que tantos almejamos em Cristo Jesus. Olha o 13, no lugar do espinheiro. O que é espinheiro? É uma árvore cheia de espinho, só serve para queimar, sim ou não? Sim. Ele vai pegar o espinheiro. O que é que espinheiro representa? Eu fiquei pensando nessa tarde. É aquilo que você toca e te machuca, uma lembrança que você traz e te machuca, uma falta de perdoar ou de perdão recebido que te machuca, uma dor, um erro que te machuca, uma empresa quebrada que te machuca, uma família destruída, uma casa que você não tem paz que te machuca, um filho perdido que te machuca, um relacionamento frustrado que te machuca. É o espinheiro. Deus está dizendo que se você ouvir nessa noite e lutar em vitória, tomar posse de tudo isso, Ele diz que vai tirar o espinheiro e vai colocar um pinheiro. Pinheiro é o que? Uma árvore frondosa, alta, que dura muitos anos, uma madeira valorosa. Por isso chama João Pinheiro. Ele tira o espinheiro e coloca, Deus, revelação assim do alto, né? Ele coloca o pinheiro, Ele tira algo que machuca sem valor para te dar algo de valor. Deus quer entrar na tua casa, no teu negócio, na tua saúde, nos teus relacionamentos. Ele está aqui. Ele está aqui. Muda a sua história. Ele já te deu a estratégia, as ferramentas, a palavra e as promessas. Ele diz, vou te dar o zimbro, e isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Deus para o sinal eterno. Queridos, Jesus Cristo já venceu todos os nossos inimigos. Para de viver como derrotado. Nós temos luta, às vezes a gente tem perda, isso é normal. Deus não prometeu que seria 24 horas, Ele falou que teria as aflições, teria lutas, mas a vitória já é nossa. Vive assim, meu irmão. Para quem entende isso, até aquilo que parece derrota se torna vitória. Aquilo que Deus tira de sua vida, que parece que é ruim, é porque ia estragar mais ainda, Ele tirou, é vitória. A pessoa morreu, em vez de você ficar reclamando para Deus, agradeça os anos de vida que você teve com aquela pessoa, o amor do seu pai, da sua mãe. Meu pai morreu em 1999, dia 13 de novembro, até hoje eu sinto saudades, mas eu agradeço o tempo que eu tive, pouco ou muito, os bons exemplos e os maus para mim não seguir, e os bons para seguir. É isso. Romanos 8,37, sobre a vitória de Cristo. Contudo, em todas as coisas, nós, os filhos de Deus, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cutuca do lado e fala, você não é vencedor não, você é mais do que vencedor. Viu, todo mundo falou, Cristina, você não é vencedor, eu com medo de apanhar. Não, você é mais do que vencedor. Paulo Henrique, você é mais do que vencedor. Alessandro, você é mais do que vencedor. 2 Coríntios 2,14, contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Deus nos conduz vitoriosamente, irmão. Colossenses 2,14 e 15, é a promessa da Bíblia que eu estou te dando. Usufrui disso. Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos. Olha a batalha espiritual. Nós não teríamos força nossa, como eu disse. Ele despojou isso, irmão. Esse tinhoso que fica enchendo a paciência, ele já é derrotado. Fez deles um espetáculo público. Jesus derrotou e tomou as chaves do inferno e da morte, e um espetáculo público eterno, os anjos vendo o espetáculo, nós vivendo o espetáculo, aleluia, triunfou sobre todos eles na cruz. Se Ele triunfou, e nós somos mais do que vencedores nele, o diabo já está debaixo dos nossos pés.
não brinque com ele, não bata na cara dele, mas não aceite ele se impor sobre a sua vida. E se ele aparecer, você manda sair em nome de Jesus. Sai! Devemos viver como vencedores e não como vítimas. Tem muito crente vivendo como vítima. Não, você não é vítima, você é o vencedor. O povo de Deus não luta simplesmente pela vitória, mas sim em vitória. Jesus Cristo derrotou todas as hostes espirituais malignas. Jesus derrotou Satanás não só no deserto, mas durante o seu ministério, na cruz, na ressurreição e na ascensão. Em todos os níveis ele está derrotado. Deixa eu te dar agora uma estratégia. Não devemos orar pedindo por batalhas no nível das nossas forças, mas devemos orar para Deus nos dar força à altura das nossas batalhas. É isso. Para de, Deus está muito pesado para mim, me dá uma batalha menor. Não, Deus quer te subir de nível, meu irmão. Vai mandar o gigante mesmo. E você fala, então Deus me dê forças à altura das minhas batalhas. A Bíblia diz que não virá tentação maior do que nós possamos suportar, e com a tentação virá o livramento pelo Espírito Santo de Deus. André Bonar viveu de 1810 a 1892. Hoje eu estou no baú da antiguidade. Ele era um pastor presbiteriano escocês. Foi um escritor, uma figura central no movimento evangélico do século XIX. Ele dá um conselho para você que vai sair daqui hoje. A partir de hoje você vai conquistar muitas vitórias, amém? Ele dá um conselho: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto estávamos antes da batalha. Guarde isso. Tem gente que conquista a vitória e relaxa. Não, continue orando, continue vigilante, continue jejuando, continue fazendo o seu propósito. Permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Sabe por quê? É quando a gente está forte, o dinheiro está entrando, a saúde está boa, as coisas estão boas, é que a gente tende a baixar a guarda. Igual foi Uzias, igual foi Davi, sim ou não? Davi baixou a guarda, foi para o telhado, olhou o que não devia, chamou o que não podia e exerceu o pecado. Encerrando, queridos, talvez alguns de nós, e alguém que me ouve hoje, vai ouvir depois, esteja cansado de tanta batalha, de tanta luta. Mas é porque talvez nessa noite Deus te trouxe para dizer: você está lutando com as suas forças. Você continua muitos anos lutando com a sua estratégia, com a sua visão. Ou talvez Ele fala: você colocou tudo nas mãos de outros e não nas minhas. Eu quero te convidar nessa noite, pode subir sem medo. Eu te convido a se colocar em uma posição, queridos, onde nós possamos aceitar a nossa responsabilidade do propósito. Talvez você está até bem, mas podia estar muito melhor. Entender que nós não devemos lutar sozinho. Ele não morreu em vão. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não lute sozinho. Não lute com as suas armas. Não lute com os seus conceitos. Não lute com a sua capacidade humana somente. Salmo 44, de 3 a 7. Coisa linda que o salmista escreveu e fecha o ciclo hoje de como lutamos as nossas guerras. Não foi por meio de espadas ou da sua força que vocês herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante.
com os quais os agraciaste. O salmista está falando para o povo de Israel sobre Deus. Tu és, Senhor, o meu rei, o eterno. É o Senhor que ordena as vitórias de Jacó, as vitórias de Manuel, as vitórias de Kiko, as vitórias de Alessandro, as vitórias de Camila, de Daniela, de Maria, de João, de todos nós. É Ele, o eterno. Temos que ter humildade de reconhecer isso, que ordena as nossas vitórias. Para você que entrou nessa noite machucada, faça do versículo 5, 6 e 7 a sua promessa para esse momento. Graças a ti destroçamos os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada no meu arco, na minha força, e eu sei perfeitamente que não serei livre ou salvo por meio da minha espada, da minha força. Desarme-se dos seus conceitos, desarme-se dos seus conhecimentos, coloca eles à disposição de Deus. E aí o versículo 7 é o que nós devemos viver. Mas só tu, Senhor, nos concede a vitória sobre os nossos inimigos e humilham aqueles que resistem a nós. Como você tem lutado as suas batalhas? Buscando a vitória ou com a vitória? Você tem lutado as suas batalhas sozinhos, no seu braço, no seu muque, no seu intelecto, entendimento e capacidade, ou tem chamado o Senhor dos Exércitos? Deus sempre está pronto para mudar histórias em amor a nós. Deus sempre está pronto para acolher o sofredor. Deus sempre está pronto para pregar os jardins que morreram, descer as águas dos céus e fazer florescer a alegria, a cura, o milagre, a intimidade e um futuro melhor. Esse é Deus. Esse é Deus. E o começo disso tudo é ver além das religiões, seja qual for ela. E se abrir para Jesus de Nazaré. Entregar a sua vida de fato. Cristo não está mais crucificado, desceram ele de lá, e ele ressuscitou. A cruz está vazia, para que a nossa vida seja preenchida com o perdão dos pecados e com a vida eterna. Eu te pergunto, Jesus um dia disse aos seus apóstolos e ao povo: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante de Deus. Mas se vocês me negarem, eu os negarei também. Ter religião não salva ninguém, seja ela qual for, até essa aqui não. Mas Jesus salva, tendo somente Ele como único Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz: se com teu coração crê que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, e com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Talvez você fala de Jesus, você carrega Jesus, está aí na parede da sua casa, mas nunca, se você está sentindo vontade, não é por mim, é por algo que mexe dentro de você nessa noite. Eu vou dormir em paz, porque eu não sei se Ele vai chamar a sua alma nessa noite. Se você nunca fez isso e Deus te trouxe e você sentiu, quero te convidar a levantar a sua mão onde você estiver, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Você vai liberar a festa no céu nessa noite. Ou você quer reconciliar, quer voltar à mesa do banquete, quer voltar ao seu propósito. Às vezes não está nem em pecado, mas está fora do propósito. Se tiver alguém, levante sua mão onde você estiver. Amém, glória a Deus. Amém. Traz ela que eu quero abençoar a vida dela. Quem mais nessa noite? Não tenha medo, não tenha vergonha. Vou ter que mudar de igreja. Não, Deus te coloca onde Ele quiser. É Ele que vai falar com você, não eu. Essa senhora nasce de novo hoje, por um propósito.
Não fique longe do seu propósito. Se Ele te chamar hoje sem cumprir o propósito, não vai dar certo lá em cima. Mas alguém nessa noite, é a sua chance. Não tenha medo nem vergonha. Deus vem falando com você de diversas formas, de diversas pessoas. Se você ouvir a voz do Espírito, diz a Bíblia, não endureça o vosso coração. Enquanto eu oro por ela, se tiver mais alguém, venha. Venha, não se envergonhe de Cristo. Os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Levante suas mãos para os céus. Quarta-feira eu te espero às 20 horas. Na saída tem lanche. Abençoa o ministério que está fazendo lanche. Confraternize com as pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos a festa no céu nessa noite, e ao Senhor a glória e a honra. Que possamos mudar a nossa forma de lutar as nossas batalhas e guerras. Concede-nos a vitória. Protege quem reconciliou e quem se entregou ao Senhor nesta noite, na jornada e na caminhada. Leve todos nós em paz e protegidos na unção do Teu Espírito, na comunhão do Teu Espírito, e que possamos avançar e conquistar tudo que o Senhor tem para nós. Vão em paz e ser abençoado e abençoador em nome de Jesus.